Fala, meu amigo rubro-negro. Vamos às notícias do dia. Mas antes, não deixe de curtir, comentar e se inscrever no nosso canal. Isso é muito importante, pois fortalece a corrente rubro-negra, fazendo nosso Mengão cada vez maior e mais forte. A novela envolvendo a saída do meia Vitor Hugo do Flamengo ganhou um novo capítulo, e agora com uma informação de peso. Segundo o jornalista Vene Casagrande, o negócio com o Famalicão, de Portugal, segue de pé e sem veto interno. Isso mesmo, torcedor! Ao contrário do que foi ventilado nos bastidores e redes sociais, o nome de Luiz Eduardo Batista, o BAP, não teve qualquer papel em barrar a negociação. A fonte é quente, e o Vene cravou: não houve veto do dirigente rubro-negro. O que está em jogo agora não é a vontade do Flamengo ou do Famalicão, mas sim o acerto final com o staff do jogador. São os representantes do próprio Vitor Hugo que ainda precisam bater o martelo para que o jovem assine com os portugueses. Ou seja, o Mengão já fez sua parte, o clube europeu também, e agora a bola está com o entorno do atleta. Segundo Vene, se não rolar, é por esse motivo, e não por interferência interna no mais querido. O modelo de negócio é bem diferente do habitual. A ida de Vitor Hugo será gratuita, mas com uma divisão de 50% dos direitos econômicos entre Flamengo e Famalicão. Isso significa que, numa futura venda, o Mengão ainda pode faturar uma boa grana com a valorização do meia. O contrato com o clube português será de 3 anos, uma aposta clara no potencial do garoto, que tem apenas 20 anos, mas já carrega no currículo 80 partidas com o manto sagrado. Vitor Hugo, vale lembrar, teve bons momentos no profissional, mas perdeu espaço nos últimos tempos. Durante a passagem de Tite, quase não foi utilizado, e com a chegada de Felipe Luiz ao comando, foi vetado de vez nos planos do treinador. Com isso, a ida para o futebol português surge como uma excelente oportunidade de sequência e crescimento, num mercado que já abriu portas para vários jovens formados no ninho do urubu. Nos bastidores da Gávea, a avaliação é de que a negociação foi conduzida de forma clara e profissional. O Flamengo não só respeitou os termos com o Famalicão, como também deixou tudo alinhado para que o meia pudesse decidir seu futuro com tranquilidade. Agora é só questão de tempo para sabermos se Vitor Hugo vai mesmo embarcar nessa nova jornada no futebol europeu. Ah, e um detalhe importante: o empréstimo dele ao Göztepe, da Turquia, já terminou, mas o jogador não retornará ao Flamengo. Isso reforça ainda mais a ideia de que a saída é definitiva, embora o clube siga com metade dos direitos, e quem sabe, lucre numa futura transferência. Vitor Hugo pode ser mais um da geração do Ninho a buscar seu espaço no velho continente, numa trajetória que já virou rotina por aqui, e que mostra como o Flamengo vem se consolidando como um verdadeiro celeiro de craques exportáveis. Se o desfecho for mesmo com o Famalicão, boa sorte ao garoto. E que ele brilhe, porque talento ele tem de sobra. Agora, antes de continuarmos, não deixe de curtir, comentar e se inscrever no nosso canal. Isso é muito importante, pois fortalece mais ainda a corrente rubro-negra, fazendo nosso Mengão cada vez maior e mais forte. Depois da eliminação precoce no Mundial de Clubes, o clima nos corredores da Gávea ficou quente, e um dos nomes mais comentados nos últimos dias foi o de José Botto, atual responsável pelo comando do futebol rubro-negro. Mas em meio à pressão, rumores e críticas da torcida, o presidente Luiz Eduardo Batista, o BAP, foi direto e reto: não vai demitir Botto. A fala foi uma resposta clara ao jornalista Paulo Vinícius Coelho, o PVC, que ventilou a possibilidade de troca no comando do futebol. Mas BAP cortou essa ideia pela raiz: jamais pensei em trocar o comando do futebol do Flamengo. A declaração mostra que, apesar das turbulências, a diretoria está fechada com o dirigente, pelo menos por enquanto. A crise começou a ganhar corpo depois do vazamento de uma informação pesada, de que Botto teria sido a fonte da reportagem de Mauro César Pereira, na qual o Flamengo estaria aguardando uma proposta pelo atacante Pedro. A torcida caiu matando, e internamente isso gerou um desgaste enorme. Afinal, o camisa 9 é um dos principais nomes do elenco, e ninguém quer vê-lo saindo sem necessidade. Para piorar, teve mais lenha na fogueira com a negociação frustrada do atacante escocês Mickey Johnston. O jogador, que estava no West Bromwich, chegou a ser cogitado, mas a repercussão nas redes sociais foi tão negativa que a diretoria acabou recuando.
O histórico de lesões do atleta e a falta de entusiasmo da torcida foram determinantes para que o negócio não avançasse. Mesmo assim, Boto segue firme. BAP deixou claro que, apesar dos tropeços e do burburinho, ele ainda tem crédito com a cúpula rubro-negra. A decisão de manter o dirigente passa também por uma análise mais fria. Trocar o comando do futebol agora poderia gerar ainda mais instabilidade no momento em que o time precisa focar nas competições nacionais e retomar o rumo das vitórias. O momento é delicado, mas o Flamengo é gigante, e crises fazem parte da caminhada de quem está sempre no topo. Cabe agora à diretoria, ao técnico Felipe Luiz e ao elenco mostrarem dentro de campo que a confiança depositada faz sentido. E que, mesmo com polêmicas fora das quatro linhas, o foco continua sendo vencer e brigar por títulos. No final das contas, o que o torcedor quer é um Flamengo forte, competitivo e blindado dessas confusões. A permanência de José Boto, pelo menos por enquanto, é uma aposta da diretoria na continuidade e na estabilidade. Resta saber se os resultados vão justificar essa escolha. O torcedor, como sempre, tá de olho em tudo. Agora, antes de continuarmos, não deixe de curtir, comentar e se inscrever no nosso canal. Isso é muito importante pois fortalece mais ainda a corrente rubro-negra, fazendo nosso Mengão cada vez maior e mais forte. Enquanto o Mengão tenta apagar incêndios internos que ameaçam desestabilizar o ambiente no Ninho do Urubu, uma nova polêmica agitou ainda mais os bastidores do futebol carioca. As declarações de João Arias, atacante do Fluminense, repercutiram com força entre torcedores, jornalistas e dirigentes. O colombiano comentou o confronto de sua equipe contra o Chelsea, adversário que, vale lembrar, foi derrotado recentemente pelo Flamengo em um duelo que ainda está fresco na memória dos rubro-negros. Mas foi aí que surgiu a fala que gerou controvérsia. Para Arias, os contextos dos confrontos entre Chelsea x Flamengo e Chelsea x Fluminense são incomparáveis. Segundo o jogador tricolor, o duelo do Flamengo ocorreu durante a fase de grupos de uma competição internacional, enquanto o confronto do Fluminense tem um peso decisivo, com vaga na final do Mundial de Clubes em jogo. Eram contextos completamente diferentes, afirmou Arias, em tom categórico. A fala, no entanto, não caiu bem do lado vermelho e preto do rio. Para muitos rubro-negros, o comentário soou como uma tentativa de diminuir o feito flamenguista e relativizar a vitória sobre um gigante europeu. Arias ainda fez questão de enaltecer a qualidade do Chelsea, destacando a força do elenco inglês e as dificuldades naturais de enfrentá-los em um torneio eliminatório. Ainda assim, deixou subentendido que enfrentar os Blues em um mata-mata exige um nível de desafio superior, algo que muitos interpretaram como um desdém velado ao Flamengo. Em um momento em que o clube da Gávea vive instabilidade dentro e fora de campo, a declaração caiu como gasolina em uma fogueira já acesa. Naturalmente, a repercussão foi imediata. Torcedores rubro-negros se manifestaram nas redes sociais, cobrando respeito e criticando o que consideraram uma provocação gratuita por parte de um jogador de um dos principais rivais. A fala ganhou ainda mais peso por vir de um atleta identificado com o Fluminense, acirrando ainda mais a rivalidade e alimentando o clima tenso entre os clubes. No meio desse turbilhão, o Flamengo, agora sob o comando de Felipe Luiz, precisa encontrar forças para dar uma resposta dentro das quatro linhas. O próximo compromisso contra o São Paulo, pelo Campeonato Brasileiro, ganhou contornos decisivos. Mais do que buscar 3 pontos, o Mengão entra em campo pressionado a dar uma demonstração de força, virar a chave e, sobretudo, reconquistar a confiança da torcida. O momento exige atitude, concentração e, principalmente, resultados. Mais do que nunca, o time precisa mostrar que é maior do que qualquer crise. Que tem casca, história e camisa para enfrentar não apenas os adversários, mas também os ruídos e provocações vindos de fora. E que, independentemente de contexto, fase ou competição, quando o Flamengo entra em campo, o respeito não é opcional, é obrigatório. Agora, antes de continuarmos, não deixe de curtir, comentar e se inscrever no nosso canal. Isso é muito importante pois fortalece mais ainda a corrente rubro-negra, fazendo nosso Mengão cada vez maior e mais forte. O nome de Rodrigo de Paul sacudiu o noticiário rubro-negro nos últimos dias, e não foi à toa.
Quando surgiu a informação de que o Flamengo estava de olho no meio-campista argentino, campeão do mundo com a seleção da Argentina em 2022, a nação foi à loucura nas redes sociais. Mas segura essa, torcedor, a novela ganhou um rumo inesperado, e o final não é exatamente o que a galera esperava. Tudo começou quando veio à tona que o Atlético de Madrid aceitaria negociar Depou por cerca de 96 milhões de reais. Um valor pesado, é verdade, mas que não assustou totalmente o Flamengo, que vem se movimentando com força no mercado. Com a crise nos bastidores envolvendo José Botto e as críticas da torcida, a diretoria buscava um nome de impacto para acalmar os ânimos e elevar o patamar do elenco. E quem melhor que um campeão do mundo? Só que aí veio o balde de água fria. Segundo o jornalista Pablo Oliveira, o próprio Depou já deixou claro que não pretende retornar ao futebol sul-americano neste momento. E mais, sua prioridade, se for mesmo sair da Europa, é se juntar a Lionel Messi no Inter Miami, dos Estados Unidos. A proposta do clube da MLS teria agradado o jogador, que vê na Liga Norte-Americana uma oportunidade de seguir competitivo, com visibilidade e em um ambiente mais tranquilo. Com isso, o sonho rubro-negro vai ficando mais distante, e o foco da diretoria agora se volta para outras opções. Um dos nomes que segue no radar é o de Ezequiel Barco, meia argentino que encanta a torcida e que também é visto com bons olhos pelo departamento de futebol. Outro que estava sendo analisado é Jorge Carrascal, colombiano que agrada pela versatilidade, mas cuja negociação acabou esfriando nos últimos dias, justamente por conta da instabilidade nos bastidores. A indefinição sobre o futuro de José Botto, mesmo com o respaldo público de BAP, tem travado alguns movimentos importantes no mercado. O torcedor está atento, esperando contratações que realmente façam a diferença, e não apenas nomes medianos que chegam sem grande impacto. Apesar da frustração com Depou, o Flamengo segue forte na janela. A diretoria sabe que precisa qualificar o elenco se quiser brigar por tudo na temporada, e o mercado sul-americano ainda oferece boas opções. A frieza agora é necessária para não cometer erros, mas a ambição continua intacta, trazer jogadores à altura do manto sagrado e da expectativa da maior torcida do mundo. O torcedor sonhou, vibrou, e agora precisa virar a página. Depou deve mesmo seguir outro caminho, mas o Flamengo segue sua caminhada rumo a mais um ano de conquistas. E se depender da nação, o apoio não vai faltar, só falta a diretoria corresponder à altura. Essas foram as notícias de hoje. Não deixe de curtir, comentar e se inscrever no nosso canal. Isso é muito importante pois fortalece a corrente rubro-negra fazendo nosso Mengão cada vez maior e mais forte. Um forte